Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingão teremos a terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O Campeonato Brasileiro começa no sábado com 3 jogos e 7 jogos no domingo. O canal Resenha com Magalhães, sempre que pode, faz aquela pré-análise sobre a rodada. Já foi feito uma análise dos jogos de sábado, né? Do dia 15/8 já foi feito, que serão 3 jogos. Fizemos aí uma análise, falamos um pouco também da pancada que o Barcelona tomou. E agora vamos falar sobre os outros jogos, os 7 jogos que teremos no domingo neste Campeonato Brasileiro. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que curte e acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários e, se tiver interesse, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, que está aqui na nossa descrição. No nosso WhatsApp você pode participar de sorteios e, para você ter vantagens nesses sorteios, você pode se tornar membro do canal. Se tornando membro do canal aqui embaixo, você, na hora de sorteio, você terá vantagens. E para fazer parte do WhatsApp, você vai no nosso WhatsApp, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você na torcida do seu time, beleza? É dividido por torcidas. Então vamos lá, galera. Vou colocar aqui a cadeira para frente. 7 jogos. Domingo vai abrir a rodada com o jogo Atlético Mineiro e Ceará às 11 horas da manhã. Mando de campo do Atlético Mineiro. Bom, se tem algum time hoje que está chamando a atenção nesse início de Campeonato Brasileiro, este time é o Galo. Não tem outro time que esteja jogando hoje, que esteja chamando a atenção. Nenhum outro. Nem do Rio, São Paulo também não. Do Sul tem o Inter, que também tem 100%, mas o futebol ainda não está chamando a atenção. Tem o Atlético Paranaense, que também tem 100%, mas também ainda não está chamando a atenção. O que está chamando a atenção neste momento é o Atlético Mineiro. Está fazendo um futebol exuberante? Ainda não está fazendo um futebol exuberante, mas é o que está chamando a atenção. Primeiro porque ganhou do campeão brasileiro, fora de casa, que pelo que a gente viu, não é nenhuma coisa de outro mundo, até é muito mais fácil do que se imaginava nesse início. E depois ganhou de virada do Corinthians em casa de 3/2, perdendo de 2/0, conseguiu virar. E tem um treinador que, na minha visão, é o melhor que está atuando no país no momento. Então esse Atlético Mineiro, 100%, vai pegar o Ceará. Bom, o Ceará, os torcedores do Ceará, uma parte dos torcedores, não gosta muito do que eu falo, não concorda. Vai jogar, agora eu já não sei mais, né? Se o Ceará vai jogar com o time titular ou com o time reserva. Eu não estou sendo irônico, estou sendo honesto. Eu não sei, porque no jogo contra o Grêmio, a torcida do Ceará escreveu que o Ceará também jogou com o time quase que todo reserva. Bom, para mim o Fernando Praz era titular, o Samuel Xavier era titular, o Luiz Otávio era titular. O zagueiro que entrou no lugar do Klaus entrou porque o Klaus sentiu alguma coisa, mas ia jogar, acabou não jogando. O garoto que jogou pelo lado esquerdo realmente não era o titular. Mas os dois que jogaram no meio, tanto o Charles quanto o outro que jogou no meio, o Charles é titular direto, o outro que entrou no meio, vira e mexe está entrando, mas ele jogou. Quem era titular era o Fabinho, mas estava no banco, poderia ter entrado. Lá na frente estava o Sobral,
que é titular. O Clebão, que é titular. O Matheus Gonçalves, que joga pelo lado, que é titular. Quem foi diferente é que entrou o Leandro Carvalho. No jogo anterior era o Sobis. Mas a torcida falou para mim, escreveu, inclusive me criticando, que aquele não era o time titular do Ceará. Sinceramente, então eu não entendo mais nada. Então eu não sei qual é o time que o Ceará vai jogar, quem é o titular, o time do Ceará. Bom, independente de quem seja o time titular do Ceará agora, o Atlético Mineiro é o favorito. O Atlético Mineiro é favorito. Hoje, o Atlético Mineiro, nas condições que a gente está do futebol brasileiro, vai ser raras as exceções que o Atlético Mineiro não vai jogar fora de casa e não vai ser favorito. Então, pelo time que o Atlético Mineiro tem montado, que na minha visão é um time forte, mas ainda não é isso tudo, tá? É um time forte, tem uma tática muito boa, tem um treinador muito bom, mas ainda não é isso tudo. Pode se tornar? Pode. Pode ser o time a ser batido no Campeonato Brasileiro? Pode. Mas ainda tem peças ali que, se você pegar algumas peças desse time do Atlético, não vai ser titulares nos grandes times do país. É isso que eu estou falando. Você pega o time do Atlético. Será que todos os 11 jogadores do Atlético seriam titulares nos outros grandes? Não seriam. Não seriam. Então é isso que eu estou falando. É um time que está sendo montado ainda, o tanto que o Sampaoli pediu mais 5 jogadores, que falou que este Atlético Mineiro ainda não é competitivo. Mas o Atlético Mineiro é um candidato, sim, ao título. Para mim, vai crescer muito e vai ser o time a ser batido em 2020, 2021. A não ser que aconteça alguma coisa, mas acredito que o Atlético Mineiro seja o time a ser batido. Então o Atlético e Ceará, na minha visão, o favorito é o Atlético. Ceará pode surpreender? Pode. Mas da forma como eu vejo o Ceará jogando, acho muito difícil. Mas futebol é 11 contra 11. 11 contra 11. Então, o Atlético Mineiro é favorito. Não é demérito, apesar da torcida do Ceará, quando vê esse vídeo, falar que eu estou menosprezando o Ceará, não estou menosprezando. Eu só estou fazendo a comparação de time por time. Tem que ser realista. Alguns torcedores não são, aí é bem difícil. Então, Atlético Mineiro favorito. Próximo jogo, Bahia e Bragantino. Um jogo bem complicado para os dois lados. O último jogo, o Bahia deu uma melhorada, ganhou, mas o time do Bragantino é bem enjoado, bem certinho. Tem um time habilidoso, com muita velocidade. Vai ser uma parada indigesta para o Bahia. Vai ser uma parada indigesta para o Bahia. Coloca o Bahia com uma ligeira vantagem por estar jogando em casa, apesar de não ter torcida. Porém, vou falar, o sistema defensivo do Bahia tem que melhorar. O Bahia tem um problema grave de bola aérea, joga muito espaçado ainda. Se o Bahia partir para cima do Bragantino para propor o jogo, que eu acho que isso vai acontecer, e der as brechas que vem dando, o Bahia vai se complicar com o Bragantino. É um jogo bem enrolado. O time do Bragantino não perdeu, empatou as duas. Cara, é um jogo bem encardido, bicho. Eu tô dando a vantagem aqui pro Bahia pelo fato do Bahia jogar em casa, conhecer mais o local que vai jogar do que o Bragantino, mas é uma parada indigesta. Então, Bahia e Bragantino, rapaz, difícil de analisar. Pode acontecer qualquer resultado. Não vai ser surpresa Bragantino ganhar, dar empate, Bahia ganhar. Para mim, não dá. Eu coloco o favoritismo um pouco no Bahia. Mas é um jogo bem encardido. Os times, a gente fala de momento,
são bem parelhos. São bem parelhos. Próximo jogo, Vasco da Gama e São Paulo. Bom, o Vasco fez uma partida inicial, né? Ganhando 2-0. Fez uma boa partida no primeiro tempo. Segundo tempo deu uma caída, o Sport pressionou mais. Mas eu estou gostando do que eu estou começando a ver do Vasco. O São Paulo tem um elenco mais qualificado do que o do Vasco no momento. Mas nenhum dos dois times, que são gigantes, tem futebol de time gigante. Eu falei no outro vídeo, quando eu falei do jogo Barcelona e Bayern, que são dois gigantes, mas o futebol do Bayern é de um clube gigante. E o futebol do Barcelona não é de um clube gigante. E não é porque o Barcelona tomou de 8 que o Barcelona deixou de ser gigante. Perdeu de 8, vai continuar sendo gigante. Igual postaram já. Uma vez o Barcelona tomou de 7 do Vasco. Foi 7-2, acho que o Vasco. Mas qual foi o clube que cresceu mais? Barcelona ou Vasco? Sendo honesto, não estou fazendo clubismo. Foi o Barcelona, que está na Europa. Foi campeão já da Champions. Ou seja, se você vê a estrutura do Barcelona cresceu muito em proporção em relação ao Vasco da Gama. Lógico, em toda uma situação de país, lógico, eu sei que tá. Mas, tanto o Barcelona quanto o Vasco da Gama, quanto o Bayern, quanto o São Paulo, são gigantes. Só que o Bayern tem futebol de gigante. E o Barcelona não tá com futebol de gigante. É igual o Vasco da Gama e São Paulo. São dois gigantes do futebol brasileiro. Mas nenhum dos dois tem futebol de gigante. Não está com futebol de gigante. Pode chegar? Pode. Só que eu acho que com os elencos que tanto o Vasco quanto o São Paulo tem, eu não sei se consegue ter um futebol de gigante. Pode ter um bom futebol, mas futebol de gigante eu não acredito. Neste momento. Principalmente com tudo que está acontecendo. Eu acho muito difícil aqui no Brasil ter algum time com futebol de gigante. Nem o Atlético Mineiro, que eu falei que pode ser o time a ser batido, ainda tem um futebol de gigante. Um futebol que, pode, ainda não tem. Pode até ter. Então o Vasco da Gama e São Paulo é um jogo bem parelho, cara, também. Jogo bem parelho, bem complicado, mas por algumas falhas defensivas que eu vejo o São Paulo ter, algumas situações que eu vejo o São Paulo ter, até de ataque, de construção, cara, eu coloco o Vasco da Gama como favorito. Um pouco favorito. A mesma proporção que eu coloquei Bahia e Bragantino, Bahia como favorito, eu coloco o Vasco da Gama como favorito em cima do São Paulo. Mas o elenco do São Paulo é melhor. O elenco do São Paulo é melhor no momento. Pode ter mais variação. O Vasco tem que tomar cuidado que São Paulo não é o jeito do Fernando Diniz, mas ele pode recuar um pouquinho mais e explorar as laterais. Vai ser um jogo interessante, mas eu coloco o Vasco da Gama com uma ligeira vantagem. Mas também é aquele tipo de jogo que não vai ser surpresa para mim se o visitante ganhar. Tá? Se o visitante ganhar, para mim, não vai ser surpresa. É um jogo bem parelho, mas coloco o Vasco da Gama com uma certa vantagem. Fluminense Internacional. Bom, Fluminense Internacional. Fluminense jogou contra o Palmeiras, um jogo muito ruim e empatou. O Fluminense ainda não ganhou desde a pandemia para cá, que teve a parada da pandemia, quando voltou o Campeonato Carioca, até agora o Fluminense não ganhou nenhum jogo oficial. Teve um amistoso aí, quanto o Botafogo ganhou, mas jogo oficial não ganhou. E vai jogar contra o Internacional, que vive um melhor momento e tem um time melhor do que o do Fluminense. O time do Internacional é melhor, vem 100%, tem um treinador que também tem uma filosofia ofensiva. O treinador do Fluminense conhece bem o Internacional, Os jogadores, pelo menos, a filosofia de jogo mudou um pouco, mas o treinador conhece bem os jogadores.
pode montar algumas situações para anular as características desses jogadores. Fluminense tem que mostrar o que veio, porque ainda não tem vitória. E uma vitória sobre o Internacional vai dar uma levantada na estima dos jogadores. Fluminense Internacional. Cara, um jogo bem parelho. Mas o Internacional tem mais peças, vive um momento melhor. Cara, assim, esse é um jogo. Os outros jogos, Atlético Mineiro e Ceará, Bahia e Bragantino, Vasco e São Paulo, eu não vejo com cara de empate. Esse Fluminense Internacional veio com cara de empate. Eu vejo com cara de empate ou vitória do Internacional. Pelo momento que o Internacional vive, que é bem melhor do que o do Fluminense. Esse jogo é um jogo, se tivesse torcida, mas sem torcida, cara, esse é um jogo que, infelizmente, eu não coloco o mandante como favorito. Dos 4 jogos que eu falei até agora, é o primeiro que eu não vejo o mandante como favorito neste momento. Eu coloco o Internacional com um pequeno favoritismo, principalmente por não ter torcida e batendo time por time. O Internacional está um pouquinho à frente. O Fluminense tem que explorar os pontos fracos do Internacional, que são as laterais. Explorar bem as laterais, dependendo dos laterais que joguem, né? Dependendo dos laterais que joguem. Mas o Internacional tem uma caixa de ferramenta, tem opções melhores. Então coloco o Inter com uma pequena vantagem, mesmo jogando fora de casa. Não estou menosprezando o Fluminense. É o momento do Fluminense. É o momento do Fluminense ter a vitória e se levantar. Mas a gente tem que ver para quê. Então, antes do jogo, eu coloco uma pequena vantagem para o Inter. Atlético Goianiense, Sport Recife. Um jogo muito parelho. Atlético Goianiense iniciou o Campeonato Brasileiro porrando o Flamengo, 3-0, poderia ter sido 4-5. Não tomou o gol do Flamengo, porque o seu goleiro pegou muito também. Os atacantes do Flamengo perderam pelo menos uns 2 ou 3 gols incríveis. Mas jogou mais atrás, explorando o contra-ataque, pegou um Flamengo completamente desnorteado, completamente fora de órbita, mas não interessa. Ganhou 3-0. Contra o Sport, eu acredito que o Atlético Goianiense vai fazer um jogo mais franco, sem esperar muito, propondo mais o jogo. Eu não acredito que o jogo do Atlético Goianiense seja igual o que ele fez com o Flamengo. Acredito que o Sport vai entrar esperando o Atlético Goianiense. Eu gostei do time do Atlético Goianiense. Gostei. Não estou tirando o mérito da vitória. Foi merecida a vitória sobre o Flamengo. Poderia ter sido demais. Teve um pênalti que não deram. Um gol que foi anulado. Poderia ter sido em 5, que não seria fora do normal. Mas não acredito que o Atlético Goianiense vai jogar do mesmo jeito. Porque eu acredito que o Sport fora de casa, ele vai esperar um pouquinho mais. O Sport está fazendo o seu 3º jogo, o Atlético Goianiense o 2º. Eu gostei do Sport contra o Ceará, que ganhou. Apesar de ter perdido de 2-0 para o Vasco, o Sport no segundo tempo partiu para dentro, não fez o gol, porque a sorte não estava do lado do Sport. Porque era para o Sport ter feito pelo menos um gol no Vasco. Teve oportunidades para isso, e oportunidades claras. Então, o jogo Sport Atlético Goianiense é um jogo brigado. É um jogo bem encardido, bem disputado, bem parelho, que eu não vejo favorito. Nesse jogo Atlético Goianiense Sport, sinceramente, eu não vejo favorito. É um jogo que pode dar qualquer resultado. Qualquer resultado, Atlético Goianiense ou Sport, com empate. Qualquer resultado mesmo. Não vejo favoritismo nenhum de ninguém. É um jogo... E vai ser bem disputado, cara. Vai ser um jogo corrido, batalhado palmo a palmo, porque se você colocar aí na bolsa de apostas, Atlético Goianiense e Sport, são times, os dois que vieram da Série B,
Muitos colocam, tanto o Atlético Goianiense quanto o Sport, possíveis rebaixados, então eles têm que reverter isso. E é um duelo direto. É direto. Então quem ganhar esse jogo aí, ganha 3 pontos e tira 3 pontos de um adversário direto. Eu não estou falando que é direto para o rebaixamento. É direto por classificação. Ou para a Sul-Americana, ou para não cair. Porque eu também não vejo Atlético Goianiense e Sport brigando por Libertadores. É para brigar, para permanecer. E quem sabe lá na frente é a Sul-Americana. Ah, mas o Atlético Goianiense ganhou do Flamengo. Tá, mas vamos ser bem sinceros. Foi o normal? Não foi o normal. Então, o Atlético Goianiense e Sport, um jogo bem parelho. Fortaleza e Botafogo. Botafogo iniciou jogando contra o Bragantino, conseguiu empatar fora de casa de 1-1. Não fez uma boa partida. Assim, o Bragantino foi melhor. Vi algumas coisas interessantes ali no Botafogo, mas tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. Ainda está sem ritmo de jogo. O Fortaleza está dando umas osciladas desde a Copa do Nordeste, vem oscilando muito. É o momento de tentar uma vitória. São dois times também muito parelhos, que eu vejo. O momento do Fortaleza não é um momento bom. Vem aí de 2 derrotas. Uma derrota cachapante para o Atlético Paranaense em casa, depois perdeu para o São Paulo. O Botafogo vem de um empate. Fortaleza entra pressionado, que precisa da vitória, porque senão já começa a complicar, já estamos na 3ª rodada. O Botafogo tem que mostrar que o que falam do Botafogo, que vai brigar para não cair, não é verdade, que é isso que se fala. Em geral, vai ser um jogo bem disputado. Um jogo bem disputado. Também é um jogo que eu não coloco favorito. Se o Fortaleza viesse numa outra pegada, eu colocaria até o Fortaleza favorito por estar jogando em casa. Mas do jeito que está a situação do Fortaleza, como está jogando, pressionado, Botafogo mais leve, jogando a segunda fora de casa, o empate não vai ser ruim também. Apesar de eu dizer que esse Campeonato Brasileiro, o empate, você está sempre perdendo 2 pontos. Mas para esse início, do que eu estou vendo que está acontecendo, e pelo Botafogo também está sem ritmo de jogo, jogando fora de casa, eu também é outro jogo. Atlético Goianiense, Sport Recife, Fortaleza e Botafogo são 2 jogos que pode dar qualquer resultado. Qualquer resultado. Nada vai me espantar. Então, Fortaleza e Botafogo, vejo muito parelho a situação ali. E eu não vou ficar surpreso. E o último jogo é Santos e Atlético Paranaense. Bom, o Santos empatou a primeira, né, com o Bragantino. Depois o Santos perdeu fora de casa para o Internacional de 2-0. O Cuca está assumindo, está tentando arrumar os cacos, ajeitar ali o time do Santos. Vai jogar em casa contra um Atlético Paranaense que tem 100%. Time que joga para dentro, tem velocidade. Esse é outro jogo que eu coloco o visitante como favorito. Da mesma maneira que no Fluminense Internacional eu coloquei o Internacional como favorito, nesse jogo, o Santos Atlético Paranaense, eu coloco o Atlético Paranaense como favorito. O Santos tem bons jogadores que podem reverter a situação que o Santos está. Tá? Não vai ser surpresa se o Santos ganhar. Não é. O fato de eu colocar favorito, para mim não quer dizer que se o outro ganhar é surpresa. Eu coloco o Atlético Paranaense como favorito nesse jogo, mesmo fora de casa. Mas o Santos ganhar não é surpresa. Não é surpresa. O Santos não tem um time ruim, não tem um elenco bom, mas não tem um time ruim. Dá para fazer um time ajustadinho. Brigar por título, não. Por Libertadores até pode ser, dependendo da quantidade
de vaga. Mas o Santos, para mim, no momento, é por meio de tabela. Brigar por Libertadores e pensando, de repente, uma disputa pau a pau por título é Atlético Paranaense, no momento. Então eu coloco o Atlético Paranaense como favorito nesse jogo contra o Santos. Mas a vitória do Santos não é descartada, mas o favorito é o Atlético Paranaense. Então, Galo e Ceará, para mim favorito. Galo, Bahia e Bragantino, uma pequena vantagem para o Bahia, mas o jogo pode acontecer qualquer coisa. Vasco e São Paulo, uma pequena vantagem para o Vasco, mas também pode acontecer qualquer coisa, não fico surpreso. Fluminense Internacional, para mim o favorito é o Internacional. Para mim vai ser muito difícil o Fluminense ganhar. Vai ser assim, não vai ser uma surpresa se o Fluminense ganhar. Não vai ser uma surpresa. Mas vai ser muito complicado para o Fluminense. Eu coloco o Internacional, mas vai ser bom se o Fluminense ganhar, porque vai dar um levante. Mas o Internacional é favorito. Atlético Goianiense Sport não tem favorito, pode acontecer qualquer coisa. Fortaleza e Botafogo também não tem favorito, para mim pode acontecer qualquer coisa. E Santos Atlético Paranaense, para mim, o favorito é o Atlético Paranaense, mesmo jogando fora de casa. Mas o Santos, se ganhar, não é surpresa. Para mim, dos times que eu coloquei que não é favorito jogando em casa, que no caso o Fluminense Internacional, o que vai mais me chamar a atenção, assim, não tem zebra. Nessa rodada, para mim, não tem zebra nenhuma. Mas pelos momentos, o que vai me chamar mais atenção pelo futebol que vem jogando, por tudo que vem acontecendo, é se o Fluminense ganhar do Internacional. Porque vai ser uma vitória para lavar a alma e para levantar o time. É impossível? Não. São 11 contra 11. São 11 contra 11. Mas é o jogo mais encardido que eu vejo. Que tem, neste momento, uma diferença maior desses 7 jogos, porque o Fluminense está jogando em casa. Não é igual o caso de Atlético e Ceará. O Galo está jogando em casa, o Ceará está jogando fora. Então o Galo é favorito. Ceará, se ganhar, vai ser zebra? Não vejo se o Ceará ganhar do Atlético como zebra, mas vai ser uma grande surpresa. Se o Ceará ganhar do Atlético, vai ser uma grande surpresa, não zebra, uma grande surpresa. E o Fluminense, se ganhar em casa do Internacional, apesar de estar jogando em casa, para mim vai ser uma surpresa, não uma grande surpresa. Mas vai ser uma surpresa pelos momentos que eles estão vivendo. Essa foi a minha análise. Vamos ver o que dá. Um grande abraço a todos. Valeu, tamo junto. Tchau, fui.